Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de hematopoese. Vamos ver primeiramente que as células-tronco hematopoética pluripotencial são as células que vão originar todas as células sanguíneas. E perceba que estas células-tronco hematopoética pluripotencial originam no saco vitelino, falando ainda do desenvolvimento embrionário. Estas células migram para o fígado. Portanto, o fígado é o órgão responsável para originar as células sanguíneas quando nós falamos do desenvolvimento fetal, portanto, intrauterino. Já no final do período gestacional, perceba que as células-tronco hematopoéticas pluripotenciais vão migrar do fígado para a medula óssea vermelha. Desta maneira, a medula óssea vermelha é o órgão responsável para a formação do sangue após o nascimento, inclusive na vida adulta. Vejamos a localização da medula óssea vermelha. Esse tecido localiza nos ossos longos, nas costelas, na pelve, nos corpos vertebrais e também nos ossos da base do crânio. A medula óssea vermelha, portanto, forma todos os tipos de células sanguíneas. Já os tecidos linfáticos que nós estudamos na playlist de imunologia são os órgãos que produzem os linfócitos derivados de células originadas da medula óssea vermelha. Vamos ver então a célula-tronco hematopoética pluripotencial que foi produzida pela medula óssea, considerando a formação de sangue em um adulto. Esta célula-tronco hematopoética pluripotencial na medula óssea vermelha dá origem a dois tipos celulares, sendo a célula-tronco mieloide, que mostra a figura, e uma outra célula-tronco chamada de célula-tronco linfóide, que não mostra a figura. Vamos estudar primeiramente o que ocorre com a célula-tronco mieloide. Vejamos que, à medida que as células diferenciam, formam receptores de membrana de sinais químicos, sendo que isto promove o desenvolvimento adicional de células ao longo de determinadas linhagens. Vamos aprender como ocorre o desenvolvimento a partir dessas linhagens. Considerando primeiramente a célula-tronco mieloide, veja que esta célula diferencia em células progenitoras, sendo essas células progenitoras as unidades formadoras de colônia E, unidade formadora de colônia MEG e também a unidade formadora de colônia GM. Todas essas unidades formadoras de colônia são células progenitoras. Veja o que acontece. A partir dessas células progenitoras, que foram diferenciadas a partir da célula-tronco mieloide, ocorre a formação de células precursoras. Veja só, a partir da CFUE forma o pré-eritroblasto. A partir da CFU-MEG forma o megacardioblasto. E a partir da CFU-GM, veja bem, formam ao mesmo tempo monoblasto e também mieloblasto. Então, esses quatro grupos de células foram derivados, foram originados, foram diferenciados a partir das células progenitoras, que diferenciam em células precursoras. Todas as células proeritroblasto, megacardioblasto, monoblasto e também o mieloblasto são células precursoras. Além destas células precursoras, veja um detalhe importante. A célula-tronco mieloide pode diferenciar diretamente em outras duas células precursoras, sendo essas células o mieloblasto eosinófilo e também o mieloblasto basófilo.
Estas duas células não têm o estágio de células progenitoras. Veja que ela diferencia diretamente a partir de uma célula-tronco mieloide em células precursoras. Vamos ver agora como ocorre a formação das hemácias. Vejamos que, a partir do proeritroblasto, esta célula vai diferenciar no que nós chamamos de reticulócito. O reticulócito nada mais é do que uma hemácia nova e nucleada. Veja que tem um núcleo dentro da célula. Olha o que vai acontecer. Este núcleo vai ser ejetado, ele vai ser liberado do interior da célula. Liberando o núcleo, o reticulócito ele vai desenvolver em uma hemácia. Lembra que nós falamos que as hemácias são as células sanguíneas especializadas nos transportes de gases respiratórios. E a hemácia de um adulto é anucleada. Isto porque o reticulócito perde o núcleo e isso permite o desenvolvimento do reticulócito em uma hemácia adulta. Vejamos então toda a sequência de eventos que culminou na formação das hemácias. A partir de uma célula-tronco hematopoética pluripotencial, esta célula diferenciou em uma célula-tronco mieloide. Por sua vez, a célula-tronco mieloide diferencia em uma célula progenitora. A unidade formadora de colônia é. Esta unidade formadora de colônia E diferencia em uma célula precursora, sendo essa célula o proeritroblasto. Que esta célula diferencia no reticulócito uma hemácia jovem nucleada, o reticulócito perde o núcleo celular e transforma em uma hemácia adulta madura, especializada agora para o transporte de gases respiratórios, em especial o oxigênio. Vejamos como ocorre a formação das plaquetas. O megacardioblasto, uma célula precursora, diferencia em megacariócito. Este megacariócito vai ser fragmentado. A fragmentação dessa célula origina os fragmentos celulares chamados de plaquetas, cuja função das plaquetas seria a participação no processo de coagulação sanguínea. Vejamos também como ocorreu toda a sequência da formação das plaquetas. A partir da célula-tronco hematopoética pluripotencial formada lá na medula óssea vermelha, ocorreu a diferenciação dessa célula em uma célula-tronco mieloide. A célula-tronco mieloide diferencia em uma célula progenitora, a unidade formadora de colônia MEG. Esta, por sua vez, diferencia em uma célula precursora, o megacardioblasto, que vai diferenciar no megacariócito. O megacariócito vai ser fragmentado e esses fragmentos celulares são as plaquetas. Agora vamos ver a formação dos leucócitos mieloides. Veja só, pessoal, a partir da célula-tronco hematopoética pluripotencial, já sabemos muito bem que essa célula vai diferenciar numa célula-tronco mieloide. Esta célula-tronco mieloide diferencia na célula progenitora, unidade formadora de colônia, GM. Esta unidade formadora de colônia vai diferenciar na célula precursora, monoblasto e mieloblasto. Ao mesmo tempo, esta colônia diferencia nesses dois tipos celulares. Vamos ver agora na figura. O monoblasto, uma célula precursora, vai diferenciar em monócito. Já o mieloblasto, outra célula precursora, vai diferenciar em neutrófilo. Vejamos agora a formação de outros leucócitos mieloides. A partir da célula-tronco hematopoética pluripotencial, esta célula vai ser diferenciada na célula-tronco mieloide, que por sua vez vai dar origem à célula precursora.
mieloblasto eosinófilo e também a célula precursora mieloblasto basófilo. A célula mieloblasto eosinófilo vai diferenciar em um eosinófilo. Já a célula mieloblasto basófilo vai originar em um basófilo. Esta figura agora sumariza todas as células formadas a partir da célula-tronco mieloide. Vejamos então quais são estas células. São as hemácias, as plaquetas que não são células, porém fragmentos celulares originadas a partir do megacariócito, e também o monócito, neutrófilo, eosinófilo e o basófilo. Agora está faltando a gente estudar quais são as células que serão originadas a partir da célula-tronco linfóide. Lembra que lá no comecinho da aula eu disse para vocês, a célula-tronco hematopoética diferencia em duas células diferentes, a célula-tronco mieloide e a célula-tronco linfóide. Vejamos agora quais são as células originadas a partir da célula-tronco linfóide. Esta célula-tronco linfóide dará origem ao linfoblasto B e também ao linfoblasto T, sendo que essas duas células vão originar os linfócitos. Vejamos agora uma animação da hematopoese. Vimos que a célula-tronco hematopoética pluripotencial formada na medula óssea de um adulto dá origem primeiramente às duas células. Essas células diferenciadas a partir da célula-tronco hematopoética pluripotencial são a célula-tronco mieloide e a célula-tronco linfóide. Vejamos o que acontece primeiramente com o estudo da célula-tronco mieloide. Esta célula-tronco mieloide dá origem às células progenitoras, unidade formadora de colônia E, unidade formadora de colônia MEG e também unidade formadora de colônia GM. Estas células progenitoras vão diferenciar em células precursoras. A partir da unidade formadora de colônia E, ocorre a diferenciação em pró-eritroblasto. A partir da unidade formadora de colônia MEG, ocorrerá a formação do megacardioblasto. E a partir da unidade formadora de colônia GM, ocorre ao mesmo tempo a diferenciação dessas células progenitoras em monoblasto e mieloblasto. Além disso, a célula-tronco mieloide pode originar diretamente células precursoras, sendo essas células precursoras o mieloblasto eosinófilo e também o mieloblasto basófilo. Vejamos agora quais células que serão originadas a partir das células precursoras. Perceba que, a partir do pró-eritroblasto, ocorre a formação do reticulócito, uma hemácia imatura nucleada. Porém, este núcleo será ejetado do interior da célula e, a partir disso, o reticulócito será diferenciado em hemácias adultas. As hemácias são as células responsáveis pelo transporte de gases respiratórios. Já o megacardioblasto vai ser diferenciado em megacariócito. O megacariócito vai ser fragmentado e os fragmentos celulares originarão as plaquetas. O monoblasto vai ser diferenciado em monócito. Já o mieloblasto será diferenciado em neutrófilo. O mieloblasto eosinófilo será diferenciado em eosinófilo e, por fim, o mieloblasto basófilo será diferenciado em basófilo. Todas essas células são as células originadas a partir da célula-tronco mieloide. Vejamos agora o que acontece com a célula-tronco linfóide.
A partir da célula-tronco linfóide, esta vai diferenciar em linfoblasto B e também linfoblasto T, sendo que esses dois linfoblastos darão origem aos linfócitos. Revejam agora a animação da hematopoese. Por esse vídeo, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu espero que as informações tenham sido importantes e que tenham contribuído para a sua formação. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.